tudo bem? Sou o professor Luiz Carlos, sou mestre em Educação pela Universidade de El Salvador, com título reconhecido aqui também no Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente faço doutorado em Educação baseada em competências no Centro Universitário Madre Cortez, no México, onde também sou docente. Nós vamos conversar um pouco sobre docência em tempos de crise, desenvolvimento de competências e inovação curricular. Basicamente, nós vamos refletir um pouco sobre os desafios para a docência na perspectiva do desenvolvimento de competências e da inovação curricular no contexto que a gente está vivendo de suspensão da presencialidade das aulas, bem como do ensino remoto. Para a nossa discussão, a gente vai partir de duas perguntas principais, sendo elas: qual a capacidade das crises de transformar efetivamente a sociedade e os comportamentos dos indivíduos em sua vida pessoal e profissional? O que de fato mudou na atuação docente no contexto em que estamos vivendo a partir do ano de 2020, com a suspensão das atividades presenciais nas escolas? E que consequências esse momento trará para a educação do futuro? Nossa discussão ela está organizada, estruturada em 3 momentos, sendo o primeiro momento para a discussão dos conceitos principais, de modo a tecer os fios que unem essa questão em debate. Em seguida, nós avaliamos os elementos desafiadores da crise da educação, criado a partir da suspensão da presencialidade das aulas. E, por fim, discutimos um pouco as implicações no campo da inovação curricular, nesse contexto em que nós estamos vivendo. Antes de mais nada, é importante esclarecer o que nós entendemos por docência. Falar em docência em tempos de crise, a gente precisa esclarecer o que é docência. A gente poderia dizer, por um lado, que docência é a capacidade do professor de ensinar. Ser docente é ser alguém que ensina. Porém, é importante esclarecer que dizer que docência é sinônimo de ensinar seria, no mínimo, simplista, certo? E reducionista, uma vez que estaria completamente descontextualizado e estaria trabalhando a partir de uma perspectiva mecânica, onde o docente é aquele que apresenta, faz chegar o conhecimento ao estudante e o estudante é um mero receptor das informações. De acordo com Cunha, 1989, sabe-se que o professor ele não ensina a partir do vazio, em situações hipoteticamente semelhantes. Ou seja, o conhecimento, a forma que o professor desenvolve uma aula, ela varia de acordo com cada uma das turmas e com o contexto de cada grupo de alunos. E é essa implicação que faz acontecer o ser docente. É essa capacidade de contextualizar as situações reais, a alunos reais, dentro de contextos muito específicos, como bem sustentou Cunha, 1989. E a partir desse conceito de crise, e a gente já esclareceu o que é docência, significa dizer que a gente precisa esclarecer também o que o docente faz em tempos de crise. O docente ele já é criador por si só, e no tempo de crise não vem a ser diferente. Mas o que é crise? A crise ela implica dizer uma mudança brusca. A gente foi buscar aí no dicionário. A crise ela é uma mudança brusca que é produzida no estado de um doente, causada por uma luta entre o agressor e o mecanismo de defesa, mas numa conjuntura socioeconômica, ela equivale a um desequilíbrio entre os bens de produção e consumo, normalmente definido aí pelo aumento dos preços, pelo excesso de desemprego, falências, crise econômica, e é muito semelhante à crise que nós temos vivenciado todos os dias aqui no nosso país.
Então já dá para a gente sentir bem o conceito de crise, porque de crise a gente tem bastante experiência. Na perspectiva de compreender o funcionamento das crises e até de incluí-lo na perspectiva de compreensão acerca da realidade, é que existe um esforço de um grupo de pesquisadores ao longo do século XX, especificamente, na construção de teorias da complexidade, certo? E essas teorias, elas compreendem que a crise ela não é em si um problema, uma distopia, mas ela também é uma projeção de oportunidades das quais emergem novas possibilidades de resoluções de problemas, certo? E a percepção de novas soluções que não existiam até então. E para a docência isso não pode ser diferente. A gente está vivendo uma crise educacional, uma crise sanitária, e essa crise tem impactos diretos sobre a prática pedagógica dos professores e sobre a aprendizagem dos alunos. Vamos ao conceito de complexo. Acompanhem comigo. Complexidade deriva de complexos, que é um termo latim que significa dizer aquilo que é tecido em conjunto. Ou seja, a realidade organizacional ela apresenta processos que são ordenáveis e também não ordenáveis ou programáveis a partir de fora. Ou seja, são situações que não necessariamente têm um controle estrito do agente externo. Se supõe, portanto, nesse sentido, a existência de forças de múltiplas fontes e que são exercidas em distintas direções. Admite-se nesse caso, dentro de um mesmo sistema, no caso aqui o sistema educacional, de relações complementares, simultâneas e antagônicas. Nesse contexto de crise que a gente está vivendo, especificamente, a gente tem algumas situações. A gente está falando de um ensino remoto, que tem uma plataforma de ensino, mas que nesse mesmo contexto a gente tem alunos e professores que têm facilidade de acesso às tecnologias da informação, tem facilidade de acesso e uso dessas estruturas para fortalecer o seu processo de ensino e aprendizagem, e também pessoas que não têm acesso e não sabem utilizar, e tem pessoas que nem têm nenhum acesso. E essas situações elas convivem ali diariamente. Ao mesmo tempo, a gente tem diferentes níveis de aprendizagem que convivem e conviviam até aparentemente de maneira natural no contexto da escola, né? Enquanto estavam todos os meninos ali no mesmo espaço da sala de aula, né? Mas a partir do momento que a gente rompe com a presencialidade, essas situações elas passam a gritar de maneira mais evidente. E aí essa admissão da coexistência no mesmo sistema das relações, dessas distintas relações que Etkin e Schweinstein apontam aí em 2011, nos chama a atenção para a necessidade de desenvolver competências nesses distintos sujeitos. Nós nos deparamos com uma nova condição. A competência do professor não é mais a mesma que era até o mês de março de 2020. Professor competente é o que a gente pode dizer que é aquele que consegue interagir com os seus sujeitos, certo? Tem um conceito de Salbassa que fala sobre competências, que é ser competente é ser capaz de fazer algo e que esse algo seja muito bem feito. E aí um outro conceito de competência que eu trago para a discussão é o conceito de Tobon, 2013, que trata competências como sendo ações integrais, criadas para identificar, interpretar, argumentar e resolver problemas de contexto, desenvolvendo e aplicando de forma articulada diferentes saberes, como o saber ser, o saber conviver, o saber fazer e o saber conhecer, com idoneidade, melhoria contínua e ética, ou seja, uma perspectiva em que ser competente é ser capaz de identificar os problemas que existem na realidade, interpretar quais são os conhecimentos que ele precisa adquirir, que ele precisa buscar e construir para construir soluções para aquele problema que ele percebeu. E essas soluções
que são voltadas estritamente para o seu contexto, elas, antes de mais nada, elas precisam ser, além de efetivas, certo? Ou seja, elas precisam resolver realmente o problema apontado, mas elas também têm que ser focadas na capacidade de um desenvolvimento contínuo desse resultado, dessa resposta ao ambiente, e visto que o ambiente, a natureza, ela é complexa naturalmente, mas ela também precisa ser responsável. É uma decisão que eu tomo, uma escolha que eu faço, ela precisa ser responsável. Ela precisa pensar nas consequências para o meio social, para o meio ambiente e para a convivência com os outros seres humanos. E é nessa perspectiva que é muito desafiador para a escola focar no desenvolvimento de competências em uma perspectiva em que não apenas o professor, mas também os alunos, aliás, não apenas os alunos, mas também os professores se percebem agora como esses sujeitos que precisam estar em processo de desenvolvimento contínuo de suas competências. Antes a gente tinha uma distopia em que o professor ensinava e o aluno deveria aprender. Agora a gente tem uma outra situação, em que alunos e professores não apenas estão em processo de aprendizagem, mas tanto um quanto o outro pode interagir e aprender um com o outro, nesse contexto de promoção de soluções de problemas. E nesse processo de interação, em que cada um, de maneira complexa, pode contribuir para a aprendizagem, o desenvolvimento dos outros, na resolução de problemas, nós temos a necessidade de produzir inovações curriculares que possam atender a esses desafios do ensino remoto. Um ensino que, de antemão, trata cada estudante agora como uma aula específica, ou seja, cada estudante ele é alcançado de uma maneira totalmente específica. Não que não fosse antes na sala de aula, já era, mas a gente aparentemente não percebia essas grandes diferenças na medida que a gente entendia que, estavam todos os alunos ali na hora da aula, então entendia que todos aqueles alunos captavam a mesma informação com a mesma qualidade. No contexto atual, em que uns têm mais acesso que outros, isso se torna muito mais crítico. Então, a necessidade de produzir inovação curricular para fazer chegar a comunicação e começar o processo de desenvolvimento de competências de cada estudante de maneira específica é mais desafiador. Mas vamos entender o que a gente quer dizer por inovação curricular. Inovação curricular, de acordo com Ribeiro, 2005, consiste nas alterações que buscam construir novos processos de formação dos profissionais e novas relações com a estrutura socioeconômica, envolvendo nessas relações outras referências aos conteúdos, processos e métodos de ensinagem. Inclui, portanto, alterações significativas no currículo que podem se tornar embriões de transformações importantes na relação entre universidade, escola e comunidade. A inovação curricular, portanto, ela consiste nessa capacidade de alterar as estruturas do processo de ensino-aprendizagem, de construir novos mecanismos que indiquem como os sujeitos aprendem. E aí entra uma preocupação muito importante que nos chega nesse contexto de ensino remoto, que é a mudança de como o professor ensina para a preocupação como cada aluno efetivamente aprende dentro do contexto em que ele vive lá na sua sala de aula específica, que é a própria casa do aluno. E aí a gente traz alguns aspectos muito importantes de considerar nesse contexto que a gente está vivendo de ensino remoto e que eu acredito, dadas as condições de 2021, que a gente ainda tem uma prorrogação por um bom tempo dessa condição. Que são professores, se requer nesse processo de inovação curricular, professores com maior percepção de que estão em processo de aprendizagem. Certo? Se antes a gente podia imaginar que um professor concluído a sua formação inicial podia se achar pronto para a prática pedagógica, agora é inviável pensar nisso porque há demandas extremamente importantes para que ele se faça chegar, entender, comunicar e gerar aprendizagem nos seus estudantes, mais do que só, inclusive, o próprio domínio do conhecimento específico de sua área de formação inicial.
a necessidade de elaboração por parte dos docentes de um projeto pessoal para o desenvolvimento de competências. Ou seja, se requer que os docentes sejam capazes de desenvolver o seu projeto formativo pessoal, certo? A gente tem algumas condições aqui nessa questão de projeto de formação. Está claro que a universidade ela não preparou os professores para o contexto que a gente está vivendo, mas ela também não era suficiente pelo próprio tempo de interação dos estágios, por exemplo. Não era um tempo suficiente para garantir essa preparação para que o aluno chegasse à sala de aula e se considerasse pronto. No contexto atual, então a gente requer 3 processos. A universidade ela precisa se repensar para construir propostas de formação que conduzam o professor a uma aprendizagem ao longo da vida. As instituições escolares, por sua parte, também precisam estar estruturadas para garantir processos de formação continuada em serviço dos professores, considerando as demandas que eles encontram no seu dia a dia, no seu cotidiano de prática pedagógica. Mas também os próprios docentes precisam ter estruturados aí as suas priorizações de competências, para que eles possam desenvolver e ir construindo-se como melhores professores. E nesse contexto de competência não há um professor mais competente ou melhor que o outro porque desenvolveu essa ou outra competência. A primeira pessoa a dizer qual competência é mais importante de desenvolver nesse contexto é o próprio professor. E um outro aspecto que é muito importante de desenvolver nesse contexto de inovação curricular é o foco na autonomia do sujeito no processo de desenvolvimento de competência. Ou seja, os sistemas educacionais eles não podem definir sozinhos as competências que seus gestores, docentes e estudantes devem construir, mas também dar um espaço para que esses sujeitos identifiquem quais são as competências que para eles são prioritárias, considerando os desafios que cada um tem nos seus próprios contextos. Ademais, as práticas pedagógicas elas precisarão cada vez mais ser monitoráveis pelos docentes, né? E agora há uma necessidade muito maior de desenvolver essa autonomia e confiança entre as partes. Até pouco tempo, o professor ele passava uma atividade para o aluno em sala de aula, e ele conseguia monitorar ali se o aluno estava entendendo à medida que ele estava respondendo automaticamente. Estava um tempo de resposta muito rápido. Porém, num contexto remoto e de relação com as tecnologias, essa demanda ela é menor, né? Ela tem um tempo de duração nessa relação que é muito maior. Isso requer maior habilidade, maior confiança da parte do professor em relação ao aluno, porque o aluno ele se torna o grande responsável pelo seu processo e de perceber quais são os mecanismos de validação do seu processo de aprendizagem. Então há nesse sentido um maior foco na demonstração da competência, ou seja, não é só resolver o problema, eu tenho que demonstrar que eu dominei, que eu estou em processo de construção em algum nível dessa competência, à medida que eu construo, eu proponho e avalio soluções para os problemas que existem no meu contexto social. Por fim, a gente tem também uma maior necessidade do balanceamento entre teoria e prática no processo de aprendizagem, com percursos que partem de prática para teoria para fundamentar novas práticas fundamentadas. Como dizia Freire, é preciso ser capaz de, estando no mundo, saber-se nele. Estar no mundo como docente ou como estudante, nesse contexto em que a gente está vivendo, não é suficiente. É preciso saber-se que estar nele, conhecer e compreender os desafios que a gente tem para conseguir construir e propor soluções de maneira competente para essa realidade em que a gente está vivendo. Saber que, se a forma pela qual está no mundo condiciona a sua consciência deste estar, é capaz, sem dúvida, de ter consciência desta consciência condicionada. O que Freire quer nos dizer é que a consciência é um elemento central nesse processo de desenvolvimento de competências.
O sujeito, ele não pode ser um receptor do processo de desenvolvimento de aprendizagens e competências, mas enquanto centro desse processo, ele é o grande responsável pela construção e pelo monitoramento desse seu próprio desenvolvimento. A gente pode dizer que o aluno ele tem a resposta para uma pergunta mais importante da escola. Eu estou conseguindo aprender e desenvolver as competências e consigo aplicá-las à realidade em que eu estou situado. E aí, portanto, a gente traz algumas referências importantes para essa nossa discussão e caso alguém tenha interesse, pode estar buscando, a boa parte deles estão disponíveis virtualmente em português ou não, mas disponíveis para ampliarmos esse espaço de discussão. Eu agradeço e fico à disposição de cada um para debates posteriores, para perguntas, comentários. E não esqueça de, gostando dessa palestra, seguir o nosso canal, apertar o sininho para novas notificações sobre conteúdos semelhantes a esse. Muito obrigado, até a próxima.